Olá, bem-vindos a mais uma edição do nosso Block Insider, nosso podcast sobre cripto, finanças e tecnologia. E o nosso quarto episódio, o episódio de hoje, envolve um assunto fundamental nesse ecossistema cripto, né? Como ganhar dinheiro com criptomoedas. Hoje conosco a gente tem o Cauê Oliveira, que é analista on-chain do Blocktrends Research. Tudo bem com você, Cauê? Fala pessoal, tudo bem, tudo bem. Vamos aí para esse bate-papo, acho que vai ser bastante produtivo. E antes da gente avançar, eu queria só avisar que esse episódio aqui está sendo patrocinado pela BIPA, né, que é uma plataforma de compra e venda de Bitcoin, focada em Bitcoin e que você pode comprar aí a partir de R$1. Eu vou deixar todos os links aqui na descrição antes da gente começar a entrar no assunto, que eu sei que o assunto vai ser bastante longo e bastante complexo aí, então eu já queria avisar logo agora no começo, antes da gente se perder em altcoin versus Bitcoin aí. Maravilha. E com a gente também o Guilherme Renaud, da Criptomaníacos, grande parceiro do Blocktrends, e o Andrei Nuzzi, da Nuzzi Finance. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo, um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Vamos falar sobre cripto. Prazer estar com vocês aqui, com esse elenco estrelado. Boa. Deixa eu começar com uma pequena provocação, então. Nosso primeiro episódio foi sobre a história do Bitcoin. A gente recebeu o Narcélio e o Guilherme Bandeira para falar do Bitcoin desde o conceito de moeda até o Bitcoin em si. E uma das perguntas que a gente fez para os dois foi qual a utilidade e qual a necessidade de existência das demais altcoins, né, fora do Bitcoin. E eu queria jogar essa pergunta para vocês dois e ver se a gente consegue uma resposta diferenciada ou tentar avançar um pouco nesse universo cripto fora do Bitcoin. Podem ficar à vontade também, quem quiser começar. Tranquilo, aqui o clima é de bate-papo. Manda bala aí, Guilherme. Vamos lá. Para mim, sendo bem realista, eu vejo os altcoins como um ambiente de teste para o Bitcoin. A gente sabe que o Bitcoin ele demora para implementar mudanças na rede, até por uma questão de segurança. Então é necessário que a gente tenha algum ambiente de teste onde a gente coloque coisas à prova para verificar se funciona bem ou não. Isso aconteceu, por exemplo, no Bitcoin Cash, né? Mudando ali o tamanho do bloco, por exemplo, para ver como que a rede saía com isso. Outras altcoins que dizem que vão aumentar a velocidade, a escalabilidade, também fazem testes e a gente percebe problemas, às vezes, devido a essas alterações, que não acontecem no Bitcoin, porque o Bitcoin espera que essas coisas sejam testadas fora da sua rede, entende os impactos disso e depois, sim, se necessário, se for uma coisa interessante para a maior parte dos usuários, aí sim é implementado no Bitcoin. Então eu vejo esse valor nas altcoins, né? Mas olhando para o futuro, eu não vejo sentido em existirem altcoins fora do sistema Bitcoin. Eu vejo o Bitcoin como se fosse uma primeira camada da internet, né? Como a gente tem o TCP/IP na internet, a gente não tem vários concorrentes para TCP/IP. É o TCP/IP e você cria o resto da infraestrutura sobre essa primeira camada. E eu acho que as altcoins têm valor desde que sejam criadas, desde que elas sejam desenvolvidas sobre a primeira camada, que seria o Bitcoin. Eu concordo muito com a frase de Bitcoin é uma coisa, criptomoedas são outras, concordo plenamente quanto a isso. Vejo valor em algumas altcoins, né? O grande ponto é que qualquer pessoa em 5 minutos consegue criar uma altcoin. Ainda nem isso, 27 segundos, já tem aplicativos que fazem isso. Então, consequentemente, a maioria exorbitante não serve para absolutamente nada, né? Concordo com o que o Guilherme falou do ponto de vista de ser de teste, né? Tem muito teste, simplesmente pelo fato que qualquer um pode criar isso. E agora o que eu discordo é do ponto de vista da implementação do Bitcoin. A maneira como eu vejo o Bitcoin ele não é uma proteção contra a inflação. Dificilmente acho que a gente também vai ver o projeto da Lightning Network de ser a ferramenta de pagamentos, de utilizar os seus sets para pagar. Simplesmente eu vejo como uma reserva de valor mesmo do ponto de vista de qualquer intervenção, seja de quem for, por conta da sua política imutável. Certo? Agora, para que a gente precisa as outras? Eu acho que uma coisa que foi bastante claro é a utilização de você ter meios de pagamentos ou até mesmo você trazer serviços financeiros que existem nas finanças tradicionais para o ambiente de blockchain, de criptomoedas.
Não acredito que o Bitcoin vai chegar nesse patamar, não acredito que a gente vai ter segundas camadas em Bitcoins que chegam aí, isso falando num ambiente de 5 anos, tá? Depois disso, só Deus sabe que muita coisa muda. Mas nos próximos 5 anos não acredito que seja isso. Até plataformas que tentam ser de sidechains como a Stacks, de utilizar a rede do Bitcoin muito incipiente, pouca tração ali dentro, e a Ethereum, ela continua a reinar nesse ecossistema aí. A gente viu muito hype em coisas que não se provaram, o que é normal. Por exemplo, em 2018, quando a gente passou pela última bolha, não tinha praticamente nenhum aplicativo ali dentro. Era mais a ideia da construção dos contratos inteligentes. No bull market de 2021, muito hype em cima de NFTs, muito hype em cima de meta, e a grande maioria não se provou muito útil, muitos ali até utilizando economias de Ponzi, né? E ficou uma grande lição. Porém, a evolução do passo a passo e de mostrar que a gente pode ter, por exemplo, corretoras descentralizadas, empréstimos seguros, você trazer a tokenização de ativos reais, que é agora uma nova vertente, começa a surgir cada vez mais, de você utilizar contratos inteligentes, principalmente coisas que têm uso real, que até então foi uma das grandes falhas que se teve no ambiente de criptomoedas, mas agora que tem uma grande preocupação com isso, pelo menos das pessoas mais sérias, aí eu acho que sim. Agora, é um ambiente que você não precisa de 99% dos tokens ali. Alguns poucos, talvez. Eles resolvem problemas que não existem, né? Eu acho isso... Exato. Acho que eu devo ter comentado isso no primeiro programa também, mas eu acho que a maioria das criptomoedas são soluções para problemas que não existem, né? Isso é uma tese que eu acho bastante verdadeira. Mas se o Guilherme quiser comentar também, pode ficar à vontade nessa questão... Eu tinha aqui 2 provocações, uma para o Guilherme e depois uma para o Andrei. A primeira para o Guilherme é que ele comentou aí que esse ambiente de testes que é utilizado no ecossistema de altcoins poderia e deve ser em determinado momento implementado no Bitcoin. Mas a gente já vê algumas soluções de escalabilidade acontecendo no Bitcoin, como Lightning, Liquid, mas nenhuma delas conseguiu emplacar um modelo de desenvolvimento de aplicações descentralizadas tão avançado quanto tem no Ethereum, por exemplo. Qual seria o maior gargalo para essas soluções de escalabilidade começarem a ganhar atração e até incentivos econômicos mesmo, como a gente vê no Ethereum, uma grande quantidade de capital de venture capital entrando nesse ecossistema, e a gente vê muito menos, né, dessa camada de investimento através de fundos de investimentos, etc., entrando dentro do desenvolvimento de aplicações descentralizadas do Bitcoin. Qual tu acha que é o maior gargalo para isso ocorrer no Bitcoin? Eu acho que é uma questão de adoção, né? A gente tem uma pressa de querer ver as coisas funcionando muito rapidamente, quando o Bitcoin, nem mesmo como moeda ainda, ele tem uma grande adoção, né? Uma ampla adoção, entrando, por exemplo, para empresas e principalmente para países, né? Somente El Salvador ali realmente utiliza Bitcoin, mesmo assim com pouca utilização. Então, para que o Bitcoin ele vai se tornar mais complexo, vai começar a criar novas coisas se essas coisas não têm adoção? Inclusive, falando sobre Ethereum, né, os aplicativos descentralizados, não sei se vocês viram recentemente, saiu ali uma matéria, uma notícia, falando sobre a queda na utilização desses aplicativos, né? Como está desabando a utilização dos dApps. Então, se não tem demanda para isso, para que o Bitcoin vai entrar nessa, né, tornar as coisas mais complexas antes de ter uma base que realmente seja utilizada? Então, eu acho que é só um problema de demanda. Se não existe demanda para aquilo não vai acontecer. Então, a gente está caminhando lentamente nesse processo de evolução, e quando o Bitcoin realmente começar a ser adotado como moeda, outras coisas vão surgir sobre essa primeira camada, sobre essa primeira utilização do Bitcoin. Então, é como eu enxergo atualmente em relação ao Bitcoin. A gente tem uma pressa que isso aconteça, mas vamos lembrar que o Bitcoin tem pouco mais de 10 anos, né? Então... ainda é muito recente para a gente esperar que ele cubra tudo, né? Mexa com contratos inteligentes, aplicativos descentralizados, não existe demanda para isso. Eu acho que até um ponto para complementar isso daí, até o próprio problema não, eu acho que não é um problema, mas a própria estruturação do trilema da escalabilidade das blockchains aí, né? Então o Bitcoin ele acaba preferindo ter mais descentralização e mais segurança, e acaba reduzindo também a velocidade do desenvolvimento que ocorre dentro da própria rede, né? Seja através da camada base ou das camadas secundárias e terciárias que a gente pode ver aí, apesar de já ter esse desenvolvimento, essa construção ocorrendo. Eu tinha uma segunda provocação para fazer, mas agora para o Andrei, que ele comentou que o Bitcoin não protege contra a inflação, né? E recentemente eu estive olhando uma série de ativos financeiros ajustados à base monetária, então aqui partindo do princípio que a inflação de preços seria um fenômeno particularmente monetário,
com exceção de alguns determinados momentos da história econômica, onde a cadeia de suprimentos, guerras, etc., acabam impactando dentro do preço de ativos, preços de bens, consumo, etc., mas, no geral, quando a gente ajusta esses ativos financeiros, seja ações, seja ouro, seja títulos públicos, bonds, nem vou comentar sobre isso, mas quando a gente ajusta esses ativos financeiros à base monetária, a gente vê que a maioria deles nem sequer conseguiu superar a própria impressão monetária, né? Então, como é que a gente pode ter outros tipos de ativos que seriam proteção contra a inflação quando a quantidade de dinheiro impresso sobrepõe a quantidade de performance que esses ativos têm? E, em paralelo a isso, quando a gente faz com o Bitcoin, essa mesma comparação, a gente vê que o Bitcoin continua sobreperformando aí outros ativos financeiros, até conseguindo ter uma capacidade de retorno ainda muito superior. Qual é o paralelo que tu faz sobre isso? Por que o Bitcoin não pode ser um hedge contra a inflação? Excelente parâmetro, né, que você utilizou isso aí. Dos últimos 14 anos, desde a criação do Bitcoin, a gente só passou pela primeira vez por um ciclo inflacionário. E acho que foi muito claro que não protegeu, certo? Porque o pico foi em novembro de 2021, 69 mil dólares, corrigiu 65%. A gente pode fazer o contraponto, dizer tudo caiu em 2022, nem mesmo a renda fixa salvou, as correlações foram para 1. Então, o ponto é, à medida que a gente vai vendo a adoção, as pessoas falando mais, institucionais entrando, regulamentação entrando, a gente tende a ver o volume do Bitcoin aumentando, pelo menos na teoria, né, que a gente tende a ver isso, consequentemente a correlação com ativos tradicionais. E quando a gente chegar a ver mais uma vez um ciclo hiperinflacionário, o ambiente macroeconômico ele fica mais negativo para investimentos de maneira em geral e, sem sombra de dúvida, o Bitcoin vai sofrer quanto a isso. A entrada de fluxo, principalmente quando a gente vê um ambiente onde o mercado de cripto como um todo é $1 trilhão, é ínfimo, é muito, muito pequeno. Bitcoin de $500 bilhões é menor do que várias ações nos Estados Unidos. Então, esse é um dos grandes pilares que eu vejo. Agora, se a gente estiver falando num ambiente de mais longo prazo, de inflação mais controlada, moderada, que é os seus 2 a 4%, que a gente vai ver gradualmente o dólar americano que perdeu 90 e tantos % nos últimos 100 anos do seu valor de compra, eu acho que sim, ele poderia ser essa reserva de valor, digamos assim. Agora, qual seria um ativo que protege versus a inflação? Eu acho que o ouro também não, no caso, uma hiperinflação, né? O ouro também não. Agora, pega a Bolsa da Argentina, a Bolsa da Turquia, a Bolsa da Venezuela. São algumas das bolsas que melhor performaram no último ano por conta de super ciclos de inflação, que é uma maneira da população de se proteger localmente. À medida que o Bitcoin talvez possa ser esse ativo mainstream, onde as pessoas tenham acesso a isso, conhecimento a isso, eu acho que sim, acho que aumentaria o potencial de se tornar aquela proteção contra a inflação, mas ainda não vejo como tal. Mas voltando um pouco ao tema do nosso podcast aqui, ainda é possível, eu vejo muita gente que aguarda o Bitcoin bater o all-time high para começar a comprar, né? E depois Bitcoin cai 70%, aí ela fala, agora acabou, não vou voltar mais. Primeiro, se vocês ainda acham que hoje em dia está assim. E o segundo ponto é, qual a melhor forma de ganhar dinheiro com o Bitcoin no longo prazo? Se é simplesmente comprar, fazer um DCA e vai ali no app da BIPA, compra todo mês e esquece o dinheiro? Ou existe alguma outra forma de ganhar dinheiro com o Bitcoin? Mineração, por exemplo? O que vocês veem sobre isso? Quanto a comprar topo e vender fundo, eu acho que isso é o padrão e sempre vai ser, né? Infelizmente, o pessoal se move pela ganância, né? Para sempre não. Quando o Bitcoin se tornar a moeda padrão, a gente meio que acaba com isso, porque as pessoas estão ganhando em Bitcoin, gastando em Bitcoin, vira uma moeda e deixa de ser enxergado como ativo especulativo, né? Inclusive, essa questão que o Andrei falou de não proteger contra a inflação, para mim está ligado a isso. O Bitcoin ainda é enxergado como um ativo especulativo. As pessoas botam dinheiro no Bitcoin para ganhar dinheiro, e não para se proteger ou para usar o Bitcoin no dia a dia. Então, para mim, é um processo de um ativo que ainda não é maduro o suficiente para proteger disso. É claro que você, olhando para um longo prazo, ele te protege, né? Quem ficou com o Bitcoin pelo menos 3 anos ou mais, nunca perdeu dinheiro. Então, não te protege no curtíssimo prazo, não te protege ao longo de uma crise, mas te protege em períodos mais longos, que eu acho que é importante. E te protege, entrando no ponto de como ganhar dinheiro, né?
te protege principalmente se você não fizer a burrice de comprar só uma vez lá no topo, que é o padrão, e parar de comprar. Inclusive, eu fiz uma postagem, tem um tempo já no Twitter, falando que se você tivesse comprado Bitcoin no topo histórico, você comprou nos 69 mil dólares, mas ao invés de ter parado de comprar, você continuasse comprando semanalmente ou mensalmente o Bitcoin, quando ele atingiu 25 mil dólares na queda, você estava no lucro. Você comprou no pior momento, mas você continuou comprando, enxergando ele como um ativo de proteção, como um ativo que vai se recuperar, né, como futuro. Você foi comprando, você ficou positivo. Você estava no lucro, mesmo com ele em queda em 25 mil dólares. Agora, então, você está bem no lucro, quem continuou comprando, né? Porque comprou ali nos 15 e foi comprando assim por diante. Então, para mim, essa saída do DCA, que a gente chama, né, que é Dollar Cost Averaging, ou seja, fazer a média de compra de Bitcoin ao longo de um período, ele te protege muito. Ele realmente é um ativo de proteção. Ao longo da crise, ao longo dessa queda, você estaria positivo, mesmo com tudo que aconteceu. Existem outras formas de você ganhar dinheiro com criptomoedas, inclusive apostando em altcoins, porque os ciclos do Bitcoin são muito bem definidos, né? Parece que é montado o negócio. O pessoal fala que é manipulado e tal. Parece mesmo, porque você olha os ciclos de 4 anos, você olha os períodos de halving, você percebe exatamente como esse processo sempre acontece da mesma forma. E está acontecendo, né? Desde que a gente bateu 15 mil dólares e vai se aproximando do próximo halving em março ou abril de 2024, já vê o preço subindo, já está o dobro do valor do fundo, né? E continua nesse processo de subida. E a gente sabe exatamente que quando romper essa faixa dos 32 mil dólares, que é uma resistência importante agora, a tendência é o quê? Tanto o Bitcoin dar uma subida forte, quanto as altcoins darem uma disparada finalmente. E aí a disparada de altcoins é muito absurda em comparação ao Bitcoin, porque o valor de mercado delas é ínfimo, né? Alguns milhões de dólares dentro de uma altcoin faz ela dobrar de preço. Então, você sabendo se posicionar dessa forma, você consegue rapidamente ter um retorno com criptomoedas. Eu seguraria essa criptomoeda no longo prazo? Não. Porque eu sei que ela vai cair, né? Assim como a gente sabe que nesses ciclos elas sobem absurdamente, a gente sabe que na sequência o que vai acontecer é que elas vão cair 99%. Então o que você tem que fazer? Tirar proveito da ganância que vai acontecer para aumentar a sua quantidade de dinheiro, né? Dólar, seja lá o que for, e depois reverter isso para o Bitcoin. Pelo menos é o que eu faço, tá? Então, desde os 15 mil dólares, a minha estratégia é acumular o máximo possível de Bitcoin e agora também, recentemente, comecei a acumular altcoins, né, visando justamente esse impulso que a gente vai ter. Eu acho que são duas coisas aí que você precisa pensar. Se você é principalmente um maximalista, o Bitcoin é 69 mil a 15 mil, você não vai vender a 69, você não vai vender a 100 mil, aquilo é o ativo que você tem, que você vai carregar por bastante tempo. Agora, os pontos de entrada, aí sim, que eu poderia comprar mais bitcoins com um preço versus o dólar menor do que os 69 mil dólares. Então, justamente ter esse ponto de entrada. A grande maioria das pessoas, elas não são assim, elas querem especular no mercado financeiro. Essa que é a realidade, e elas querem especular nas criptomoedas também. A grande maioria das pessoas não são especialistas, elas não têm a mínima noção do que elas estão fazendo, elas vão comprar quando tiver todo mundo falando sobre isso, e elas vão vender quando não tiver mais ninguém falando sobre isso. Então a sardinha que não sabe nada, em qualquer mercado que tenha hype, vai perder dinheiro. Se você chega à conclusão que eu sou sardinha, eu não quero ter o acompanhamento de ninguém, não quero investir via um fundo, não quero ter o acompanhamento de um experiente, a melhor estratégia faz o DCA. Agora, existem mecanismos, sim, de você ter uma análise fundamentalista, de você analisar movimentos on-chain, que o Cauê acompanha bastante também, de você fazer análises técnicas, de você ver a parte macroeconômica e você conseguir entender o ciclo do mercado. O mercado de criptomoedas são 4 ciclos. Você tem primeiro o Bitcoin, começa a explodir, que foi justamente o que a gente viu nesse ano, a dominância do Bitcoin explodiu, chegou até a romper a resistência que tinha, que era 49, 50, chegou a 52, agora corrigiu para 47, e depois que ele lateraliza, que é o caso que a gente está vendo agora, o Bitcoin parece morto, boring, chato, não vai para lugar nenhum, virou um stablecoin. Você começa a ver algum crescimento de de altcoins, ainda muito, muito tímido que a gente viu.
nesse patamar aqui. A gente não viu nenhum grande movimento, principalmente das grandes altcoins, que seriam aquelas top 10, top 20. Depois, quando essas começam a aparecer boring, entediadas, que não vão para lugar nenhum, aí você vê a explosão das shitcoins, e aí é onde a sardinhada vai chegar, e é todo mundo que vai te encher no Instagram, lá ou no YouTube, qual é a moedinha para eu ficar milionário, e aí esse é o momento onde você deveria correr para as colinas de altcoins, pelo menos no caso ali, ou pelo menos buscar proteção, porque aí vem a correção. Isso já ocorreu diversas vezes, e é como o Guilherme falou, parece que é um mercado manipulado, mas ele se repete dessa exata maneira. Então a maneira como a gente está agora, o Bitcoin foi e disparou, chegou a subir mais de 100% desde o seu fundo lá em dezembro do ano passado, quando ninguém queria falar, todos os indicadores on-chain mostravam, cara, não sei quando que esse bear market vai terminar, mas está muito barato. Todos os indicadores on-chain mostravam muito barato, abaixo do preço realizável. Você via ali todos a capitulação dos mineradores, o nível de pessoas transacionando nas mínimas. E aí esse aqui é o ponto, é você comprar quando ninguém quer e você ter mais cautela quando todo mundo quiser. A gente ainda está longe de chegar nesse patamar de todo mundo quer. Está bem melhor do que em dezembro, não tenha dúvida sobre isso, mas o varejo ainda está muito ressabiado, com muita cicatriz do que aconteceu em 2021. Tem muitos relatos de pessoas que falaram, cara, eu entrei com tudo em outubro, novembro de 2021. Eu comprei tudo de uma vez. Muitas pessoas. Quem viveu o ciclo de 16, 17 também passou parecido quanto a isso aí, viveu a mesma coisa, passou 1, 2 anos aí de lado, e aí depois a gente viu a explosão. Então, na minha leitura é o seguinte, cara, se você quer fazer sozinho, cara, faz com cautela, faz o aporte periódico, foca nas coisas que são melhores. Eu quero apostar, quero fazer gambling, então saiba que você está correndo um risco ali, não entre com o que você possa perder. Acho que faz mais sentido, se esse é o seu caso, você não conhece muito, vem acompanhar o nosso conteúdo, do Guilherme, de vocês aqui. Tem uma série de profissionais aqui que tem uma equipe de analistas por trás que são muito mais gabaritados para ajudar nisso. Eu tenho uma questão, vocês comentaram aí sobre ter esse balanceamento entre Bitcoin e altcoins, até mesmo em relação ao ciclo de mercado. E no mercado tradicional, pelo menos nas finanças tradicionais, tem muito essa questão do conceito de teoria de portfólio, né? Tem até a teoria de portfólio moderna, entra um pouco em Markowitz. Para quem vem um pouco do mercado tradicional, já deve ter ouvido falar algumas vezes sobre esse tipo de teoria. Vocês acham que vale a pena aplicar esse tipo de teoria no mercado cripto? Aliás, vocês aplicam ou recomendam aplicar esse tipo de teoria de portfólio? Ou seja, existe um tipo de alocação otimizada em que o cara que está querendo ganhar dinheiro com criptoativos deve fazer ou deve buscar na hora de escolher, é tantos em Bitcoin, é tanto em altcoin, em que momento eu faço aquele rebalanceamento de portfólio? Como é que vocês lidam com isso? Deixa eu só complementar um pouco da sua pergunta, Cauê, mas acho que vale a pena explicar para o público um pouco do que são essas teorias e como é que ele pode acompanhar ou citar algum material complementar para entender melhor. Eu não utilizo nada demais para isso. Eu sou maximalista de Bitcoin, então a maior parte do meu portfólio é sempre Bitcoin, independente de qualquer coisa. E eu, quando eu migro parte para as altcoins, é sempre um percentual baixo, tá? Eu costumava colocar um percentual relativamente alto de Ethereum também, buscando esses retornos maiores, mas de um tempo para cá eu reduzi isso também, e tirando Bitcoin e Ethereum, o resto é bem baixo mesmo, estamos falando de 5% no máximo, algo assim. Então, pelo menos 70% eu sempre posicionado no Bitcoin, tá? Ethereum mais altcoins fica ali 25%, 20%, dependendo do momento, mas somente durante um período de alta, como a gente tá entrando agora, tá? Quando a gente atinge aquele momento que o Andrei falou, né, de shitcoins começarem a bombar muito, subirem muito, eu vendo todas as posições e retorno tudo para Bitcoin. Então, o meu método é bem simples, acredito que o do Andrei seja mais complexo e mais voltado para o tradicional. A gente utiliza a estratégia de centro, o núcleo e satélite. Então, um pouco de parecido de estratégia que a gente utilizava muito no JP Morgan. Eu trabalhei muito tempo no JP Morgan
venho da indústria tradicional, eu trabalhei aqui na parte de gestão de patrimônios, né, de famílias chamadas High Net Worth Individuals, então era mais planejamento patrimonial, sucessório, como é que monta a carteira, etc. E tinha muito isso, né, de você utilizar o núcleo. O núcleo, o que é? São aquelas posições na sua carteira, você imagina que elas vão perdurar ali pelos próximos 5, 10, 15, 20 anos, e você tem os satélites, que são aqueles mais temáticos, que são coisas que estão com o vento a favor naquele momento, e aí é algo que você tem que acompanhar mais próximo ali. Então, quando a gente pensa nisso daqui, na criação a gente tem alguns portfólios diferentes, alguns portfólios baseados em seleção de tokens através de análise fundamentalista, técnica, on-chain de sentimento, e a gente também tem um segundo patamar também do foco de receber os dividendos nas criptomoedas, que são nas finanças descentralizadas ou em DeFi. E aí, quando você pensa na criação do seu portfólio, né, obviamente isso vai depender de inúmeros fatores de cada indivíduo, do seu perfil de investidor. Mas, majoritariamente, na parte de núcleo, a gente vai pensar em Bitcoin e Ethereum, em stablecoins. Algumas posições de Bitcoin e Ethereum elas são consideradas até mesmo intocáveis, ficam na cold wallet, não tocamos naquilo ali, e aí a gente pode separar um capital desse aí, justamente na parte de stablecoins, que é para a gente aumentar ou reduzir o risco, certo? Salvo se você quiser também a pegar opções ou contratos futuros, mas de maneira mais simples, as stablecoins elas servem para a gente aumentar ou reduzir o nosso risco. Na nossa carteira, a gente já chegou a ter momentos onde as stablecoins representavam cerca de 1/3, 40%, e em momentos onde a gente ficaria entre os 10% e 20%, justamente para fazer essa gestão ativa. Quando a gente pensa em altcoins, elas são muito rápidas os seus momentos, né? Principalmente se você estiver falando de altcoins menores. 6 meses tudo muda. Então, 6 meses atrás a gente estava falando de real yield, né? Que é rentabilidade real. O que é? Você está exposto a corretoras descentralizadas que o token dela, ele trouxe um conceito diferente do que outras faziam na rentabilidade, que é pagar em Ethereum. Justamente as taxas que eram coletadas ali dentro da corretora descentralizada. Então, por que em Ethereum? Porque é um token altamente utilizado e com alta demanda, ao invés de ser simplesmente um token inflacionário que está gerando mais tokens para recompensar os usuários, e isso se provou como não sustentável, no caso, como Terra Luna. Então, a parte do núcleo seria isso, Bitcoin, Ethereum e as stablecoins. A partir de satélite, aí vão ser algumas teses que a gente está vendo no momento ali que sejam interessantes, e não é buy and hold de maneira nenhuma, é algo que a gente acompanha na unha ali dentro, e se der alguma coisa a gente sai fora. Para quem tem um pouco mais de conhecimento, aí utilizar a parte de DeFi, sem sombra de dúvidas, é um agregado muito interessante. A gente conseguiu segurar muito bem no bear market, e na expansão agora desse ano a gente não ficou muito longe do Bitcoin, que foi muito, muito difícil, simplesmente porque você está interagindo com protocolos ali dentro e você recebe esses dividendos, digamos assim, e também está exposto a estratégias de airdrop. Então a gente recebeu muitos airdrops aí durante esse ano por conta disso. E uma quarta etapa e uma quarta camada, mas é só para quem mais avançado, a utilização de mercado futuro, derivativos, que aí você pode utilizar seja para especular ou proteção de patrimonial. Mas somos 4 analistas aqui fazendo toda essa análise aqui para os nossos clientes. Para o cara que não é profissional, isso aí é muito mais complicado. O Andrei tocou em vários pontos interessantes que eu gostaria de trazer aqui na conversa, principalmente na questão de DeFi, airdrops e mercado futuro, mas antes da gente entrar nessa parte um pouco mais avançada, vocês dois também comentaram aí sobre várias questões de altcoins, de investir em altcoins e ter alguma parte, um percentual do portfólio ali, ou nem no caso do Guilherme, nem é um portfólio, mas uma parte que ele está investindo ali em altcoins em determinado momento do ciclo de mercado. Mas a gente sabe que existem dezenas de centenas, de milhares de altcoins. E no meio disso tudo, talvez o investidor que é novato, que acabou de entrar, ele fica meio perdido sem saber o que tem valor, o que não tem valor, e principalmente, né, o que é golpe, porque muitas delas são golpes e são golpes explícitos, né, como a gente teve até recentemente com a Balde, que teve um rug pull lá, provavelmente vocês devem ter ficado sabendo. Então, nesse sentido, já para aproveitar esse gancho, como é que a gente faz para escolher um altcoin onde a gente tem algum tipo de retorno significativo para o nosso investimento, e como não cair, como não investir no altcoin que vai em algum determinado momento aí agir contra nós, né? Como é que a gente faz para escolher essas altcoins? De análise fundamentalista, né? De analisar cada projeto a fundo, ver o time que está por trás desse projeto, ver as parcerias de um projeto, verificar se a ideia daquele projeto, mais ou menos como você faz com uma ação, né, de uma empresa, você verificar se aquele projeto
ele realmente resolve o problema, se ele existe uma demanda de mercado por ele, ou se é somente alguém que está tentando tirar vantagem de um novo termo, né? É Web3, NFT, esse tipo de coisa. Mas mesmo fazendo todo esse trabalho, continua sendo extremamente arriscado. Vamos lembrar aqui da FTX, por exemplo, né? Pô, a FTX estava todo mundo falando bem, anúncio em tudo que era lugar, com pessoas extremamente famosas, atrelada a várias marcas aí importantes do mercado. Você acha que uma pessoa conseguiria, analisando a FTX, falar que aquilo ali não era uma coisa que tinha futuro, ou que era boa, que era segura? Eu acho muito improvável que alguém conseguisse fazer esse tipo de análise, né? Então, assim, de cara, para quem está começando, eu jamais iria para projetos pequenos ou que estão começando, porque ele não teve tempo de se provar nem positivamente nem negativamente. Então, esse primeiro estágio é um estágio extremamente especulativo. É necessário esperar esse projeto se provar, começar a fazer parcerias mais fortes, porque aí tem várias pessoas, além de você, analisando, né? Tem empresas fazendo essa análise, e aí ela começa a ficar uma coisa mais segura. Mesmo assim, como eu disse, da FTX, é arriscado, e é por isso que eu não coloco um valor substancial dentro desses projetos, porque tirando o Bitcoin nesse mercado, o resto sempre vai ter um time por trás, sempre corre o risco do próprio governo de um país proibir aquilo ou atacar os responsáveis pelos projetos. Então, assim, tenha muito cuidado ao entrar nesse mercado, evite aqueles que estão no início e aqueles que não estão ali num top, pelo menos um top 100 do mercado, eu diria, tá? Porque realmente, somente para quem não vai usar esse dinheiro, é o dinheiro que a gente chama de dinheiro da pinga, né? Porque tem grande chance de você se dar mal. Pelo menos a minha experiência foi essa. Eu concordo em muitos pontos aí mesmo. A gente tem aqui um framework, assim, me falta a palavra em português, de pontos da análise de uma altcoin, né? Então a gente sempre prepara um relatório que vai dizer qual que é a tese, o que vem para resolver, quem é o time de desenvolvimento, as auditorias, o que pegaram ali dentro, como é que é o tokenomics, né? O tokenomics, para quem não sabe, é uma terminologia muito utilizada no mercado, pelo menos de criptomoedas, onde você vai analisar as emissões, os potenciais de oferta versus demanda. Né? E aí, do ponto de vista de demanda, tem um uso real. Uma das coisas mais comuns que as pessoas vêm no Instagram ou em qualquer mídia social falou: o que você acha da moedinha tal? E estou carregado dela. Perguntei: você já utilizou ela para alguma coisa? Por exemplo, DOT, né? Da Polkadot, que é uma das maiores altcoins que tem por aí. Você já utilizou o token para alguma coisa? Não. Então, se você não utilizou e você tem muito dela, você está especulando, ela não está te trazendo um uso real. Nada contra especular, cara. A gente especula também. Agora, saiba que a especulação há um nível maior de risco. Quando você tem algo que tem um uso real, você vai ter a demanda inata daquilo ali, que mesmo em um bear market, aquela demanda pode perdurar. Então, quando a gente tem esse framework aí, desculpa a palavra em inglês mais uma vez, a gente atribui notas a elas e busca ter que na média seja acima de 7, numa escala de 0 a 10. E aí a gente vê também como é que está a tese por trás, né? O sistema está entrando, tem muitos parceiros por trás, tem o funding, né? A quantidade de dinheiros e de investimentos ali que mesmo num bear market pode fazer com que ela perdure por bastante tempo. A gente utiliza plataformas onde você consegue mensurar indicadores que eram tradicionais do mercado financeiro, como o preço por lucro, preço sobre vendas, no caso, né? Que seria preço dividido por taxas. Você vê se o crescimento dos usuários ali é orgânico, ou ele está sendo incentivado através de emissão de novos tokens, que não é sustentável. Então, você consegue ter alguns indicadores que te traz ali dentro. Então, essa parte fundamentalista, e aí depois a gente vai atrelar essa parte técnica. Tá chegando num ponto ali, numa resistência forte, cara, já está muito estourado, tá sobrecompra muito pesada ali dentro, pode ter um despejo, vai ter chamados novas emissões que vão ser despejadas no mercado ali daqui a 15 dias, isso pode ser um fator de despejo do token, então a gente vai balancear isso aí dentro do portfólio. Eu estava procurando o que é framework em português, mas eu também não consegui achar uma boa palavra. Estrutura não é uma boa palavra. Acho que o Cauê tinha outra pergunta, pelo que eu entendi, mas... Não, agora eu ia continuar avançando um pouco mais no nível de dificuldade. Eu acho que a gente até, para seguir um pouco essa linha, a gente começou falando de Bitcoin, saindo para altcoin, e falou um pouco sobre só o investimento aí. Nesse caso que vocês falaram, seria
entre o hodling, mas talvez não necessariamente seria holdar para sempre, em algum determinado momento existe a venda desses tokens até para compreender um pouco do ciclo de mercado, do mercado cripto como um todo, não só do Bitcoin, porque as outras altcoins também acabam sendo influenciadas pelo ciclo de mercado, mas no meio disso tudo, entre preços que sobem e preços que descem, existem formas de você alocar capital ou alocar investimento em criptoativos em que esse valor não necessariamente reflete o ganho no preço, mas também através de um ganho, assim, poderia se dizer, renda passiva em cripto, né? Que uma dessas formas é através do staking e outra é através do DeFi. Vocês utilizam essas estratégias de renda passiva e, além disso, antes de retornar até um passo atrás, queria que vocês explicassem para o nosso público aí o que seriam essas rendas passivas em cripto, inclusive porque existe muita gente do mercado tradicional que não entende esse conceito de que pode existir renda passiva em criptoativos. Eu, pessoalmente, não utilizo staking, tá? Mas é algo muito forte no mercado cripto, né? Você travar uma moeda dentro de uma plataforma, digamos Ethereum, né? Você pode travar na blockchain da Ethereum e ser remunerado por isso, né? E aí essa remuneração varia na rede ao longo do tempo, mas costuma ser bem mais interessante do que a remuneração que você tem no mercado tradicional. Isso atrai as pessoas para dentro desse sistema descentralizado. Agora, não significa que você não vai ter risco com isso, né? Se no mercado tradicional você tem o risco da centralização, pode chegar o Collor ali a qualquer momento e tomar a tua poupança, você também tem risco dentro do DeFi, porque é um código, né? Se aquele projeto tem algum problema sério, também pode acontecer de você perder o seu dinheiro que está travado naquela plataforma. Inclusive, no caso da Ethereum, ela prometeu liberar as moedas que ficaram staking lá atrás, né? No início desse processo, e travou por, vocês me corrijam, acho que mais de ano, né? As pessoas esperando a Ethereum liberar o staking. Então, assim, você quer correr esse risco? Você pode ser bem remunerado por isso, mas eu não acho que seja algo interessante para mim, né? Mas tem vários investidores que gostam dessa ideia, e na Criptomaníacos, como empresa, a gente também tem produtos que tentam explorar justamente essa rentabilidade. Só antes do Andrei comentar, mas tentando puxar um pouco mais para o cotidiano do investidor tradicional, geralmente você tem bancos maiores, como um Banco Master ou um Pine da vida, Banco Pan, por exemplo, pagam um valor relativamente mais alto de CDI no seu CDB, né, o seu certificado de depósito bancário, que é o dinheiro que você empresta para o banco. Nesses bancos menores, você paga aí 116% do CDI, enquanto num bancão da vida, tipo um Itaú ou uma Caixa, você vai ganhar 98% do CDI. A diferença disso para o mercado de cripto é que no sistema tradicional você tem o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Então, se o banco quebrar, como já aconteceu com alguns bancos, né, acho que o Pan-Americano, que depois virou Pan, o Cruzeiro do Sul, alguns outros bancos quebraram, ou financeiras também, você tem o Fundo Garantidor de Crédito te devolvendo lá até R$250 mil por CPF, né, um valor que vai aumentando. No mercado de cripto, você não tem essa molezinha do mercado. Então, você tem que tomar muito mais cuidado no staking que você vai fazer, porque, na prática, é bastante similar, né? Você está emprestando dinheiro para o projeto e recebendo taxas desse projeto. Mas acho que o Andrei pode complementar bem melhor. Então. Quanto que é a taxa que cada operação financeira retém para o FGC, você sabe dizer? Boa pergunta, mas eu não tenho de cabeça, mas é por É baixo, né? É muito baixo, né? É bem baixo, 0,02. Eu sei que o FGC hoje ele tem 80 bilhões de reais em caixa, isso, que é dessas transações, cada transação, empréstimo, ou não sei se depósito recolhe também, mas eu sei que empréstimo e transações financeiras no geral. A poupança tem mais de 1 trilhão? A poupança brasileira tem certamente mais de 1 trilhão. O FGC tem 80 bi. O FGC é para inglês ver, então, num risco sistêmico. O FGC ele cobre hoje 2,9% do total de ativos do sistema financeiro brasileiro. É um número maior do que o FDIC americano, que cobre menos de 2%. Só que o FDIC tem o Fed, eles têm a impressora. O Brasil não tem a impressora, né? Felizmente não tem. Falsa segurança, né? O FDIC ele reduziu drasticamente agora em março, né?
Porque eu não lembro de cabeça os números agora, mas eu acho que eles mudaram ali metade do FDIC aí por conta do fechamento desses 3 bancos aí, que foram resgatados, mas o FDIC teve que arcar com muito dos gastos ali. Mas por que eu te fiz essa pergunta? Você e o Guilherme falaram muito bem. Então, assim, vamos explicar, dar um passo atrás, né? Que cargas d'água. O que eu receberia de dividendo? Nunca ouvi falar isso. O Bitcoin em si, você não vai ter qualquer tipo de rentabilidade com o Bitcoin. O Bitcoin ele não vai te pagar, não necessariamente ali, se você estiver fazendo stake, porque a rede do Bitcoin não é uma rede que se faz stake. Você pode receber Bitcoin se você for um minerador ali, certo? Mas são outros 500 que a gente está falando. Então, no conceito do mecanismo de consenso, o que é essa palavra? Blockchain não tem um organismo centralizador, ele é descentralizado. Então, como é que você chega num consenso onde não tem um órgão central? E as pessoas não se conhecem. Elas têm que chegar a um acordo e você tem que criar incentivos para eles chegarem a um acordo, para que todos tenham interesse que a rede, a saúde da rede perdure. No caso do Bitcoin por si só, você tem os nós, bem como os mineradores, tem a emissão de novos Bitcoins, bem como as taxas de transação. Esse sistema surgiu com o Bitcoin, foi utilizado pela Ethereum, Litecoin, Dogecoin, assim por diante, e a meados ali de 15, 16, não lembro muito bem, começou a criar uma outra ideia. Olha, eu acho que a gente pode atingir esse consenso das pessoas que fazem a rede funcionar de uma maneira mais efetiva, porque o Bitcoin ele vai ter as suas limitações do ponto de vista da validação, da velocidade, bem como dos gastos que são utilizados em energia e maquinário, porque são máquinas bastante potentes. E aí que falou, olha, isso não é algo que também é inato a criptomoedas, não. Criptografia é algo que vem de senão séculos. E aí a ideia é, olha, em vez da gente utilizar uma máquina que vai resolver um cálculo computacional muito complexo, que é o que o Bitcoin faz, e todos os mineradores ali dentro vão estar ao mesmo tempo competindo para resolver isso, e quem resolver mais rápido vai ser o beneficiário. Vamos fazer o seguinte, em vez de todo mundo correr uma corrida de 100 metros e só um ganhar, antes de iniciar a corrida, a gente decide quem que vai correr. E só esse cara vai até lá. E esse cara vai chegar até lá, ele vai resolver o que a gente quer, que é validar as transações, atingindo um consenso ali dentro, consequentemente não vai precisar gastar tanta energia de todo mundo, e muitas vezes também a maquinária ela não precisa ser tão avançada. Agora, qual é o outro lado da moeda? Porque no Bitcoin, você tem máquinas muito caras. Então, o interesse do minerador é falar, eu quero que a rede fique saudável, porque eu gastei uma fortuna nessa máquina. Eu não lembro, eu não sei quanto é que está uma ASICS agora, mas no pico lá do bull market era $13 mil varejo. Uma máquina, $13 mil. E os caras têm centenas de máquinas dessas. Então, é muito, muito caro. Nessa alternativa, que é chamada Proof of Stake, em vez de ter uma máquina pesada, os validadores vão ter tokens da moeda, da rede. Os tokens que são chamados em staking. Eles vão estar presos ali dentro para dizer, olha, você é um agente que está ajudando aqui a gente na saúde, vou prender as tuas moedinhas aqui. Se você for o sorteado, e tem um elemento um pouco de aleatório, de ser aleatório, e um pouco também de o quanto mais você tiver, maior a chance de você receber recompensas em novos tokens ou novas taxas de transação. Agora, se você for um agente maléfico, corrupto, eu quero processar uma transação falsa, a rede pode dizer, você está querendo ser mais esperto? Eu vou destruir aqui tudo que você tinha preso daquele token. Então é isso que o staking faz. Então, ao grosso modo, para o usuário comum, o que ele vai fazer numa rede como o do Bitcoin agora? Para você se tornar um validador, você precisa de 32 ETHs. O ETH, vamos arredondar, tá $22 mil, você precisa de $64 mil mais um maquinário relevante para você botar isso para rodar. Existem mecanismos que falam, olha, tem muita gente que não tem tudo isso e quer receber aquela recompensa que é mais ou menos 5% ao ano, entre 5% e 7% ao ano, em novos ETHs, que é o token da rede da Ethereum. Então, esse é o dividendo que você vai receber entre 5% e 7% por ano. Então, em vez de você precisar dos 32, ele fala, vamos criar uma piscina aqui, vem comigo, eu vou pegar o teu,
o do Guilherme, o do Cauê, do Felipe, a gente vai junto aqui, vai chegar nos 32, e aí, quando tiver uma recompensa, a gente vai lá e divide. Então, isso que é o staking que é conhecido, é você prender as suas moedas para uma validação de transações ali dentro e você ser recompensado em novas emissões e ou novas taxas de transferência. Agora, o mercado disso, de você receber, entre aspas, dividendos, isso foi uma terminologia que antes eu não utilizava, né? Eu falava mais recompensas e tudo, mas isso no imaginário do brasileiro ele não consegue entender. Quando você fala dividendo, o cara consegue entender. Então, existem muitas outras maneiras de você receber, e é o que volta ao início que a gente estava falando aqui, das finanças descentralizadas. O que é? Você trazer serviços financeiros do mercado tradicional para o mercado de blockchain. Uma corretora, a XP, ela ganha dinheiro intermediando transações de compradores e vendedores. Você pode criar isso dentro de uma blockchain. Mercado de empréstimos. O Itaú ganha muito dinheiro fornecendo empréstimos. Você pode fazer isso também dentro do ambiente de blockchain. Seguros, aí a gente entra aqui na área do FGC. A pergunta que eu te fiz, quanto é que custava isso aí? Porque, vamos supor, eu deixei em staking lá na Ethereum, ou estou participando em uma corretora descentralizada, fornecendo liquidez ali dentro e coletando as minhas taxas, eu posso comprar seguro, que eu vou pagar uma pólice de seguro, e aí vai depender quanto que é, por quanto tempo que vai ser, caso aquilo ali seja hackeado. Então, esse mercado, que poucas pessoas conhecem, vai te custar, mas é uma maneira também de você se proteger ali dentro. Certo? Então, tem uma série de coisas que estão surgindo nesse ecossistema aí, e diante da facilidade de você remover intermediários e as transações serem automáticas, é isso que traz o benefício para o institucional. Eu vou dar um exemplo. O sistema SWIFT, que é o de pagamentos, eu fiz um pagamento em abril do Brasil para cá, ele sumiu durante quase 5 meses. Sumiu. Ele passou por 5 intermediários. O banco que enviou, 3 intermediários e o meu banco aqui. E sumiu. Eles não sabiam onde estavam isso. Olha que absurdo. Imagina, e isso não é raro, acontece. No ambiente de blockchain você vê tudo instantâneo. Qual é o ponto que a gente ainda não viu a adoção massiva institucional? É justamente, pois é feito em um contrato inteligente, onde ele é um código de programação que pode ter alguma falhazinha ali dentro. Se não foi muito bem costurado, alguém vai encontrar aquela portinha de saída e vai falar, opa, e daqui essas moedinhas aqui. Então essa resguarda, que é inexistente em muitos critérios, e a falta de regulamentação, porque bancos precisam saber com quem ele está transacionando do outro lado, por questão de lei, né, compliance, risco e assim por diante, e falou, não, esse aqui não é para mim. Eu quero isso daqui, mas em um ambiente onde todo mundo seja regulamentado. Então eles começam a criar uma avenida paralela, onde todo mundo ali faz KYC e assim por diante. Então, são cenas dos próximos capítulos que a gente só está começando. Desculpa que ficou longo. Não, foi uma ótima explicação. Inclusive, eu queria até tocar num ponto aqui que você trouxe, eu acho que até vale a pena da gente destrinchar um pouco mais ele, até explicar um pouco mais, porque muita gente ouve falar isso aí no mercado, até YouTube, Twitter, etc. Redes sociais, as pessoas estão sempre falando sobre prover liquidez em protocolos de DeFi, e eu acho que isso ainda é um termo que o pessoal ainda não entende por completo. E é uma das formas mais utilizadas de ganhar dinheiro através de finanças descentralizadas, como você estava falando, por conta dessa distinção que existe entre exchanges centralizadas ou bolsas de negociação centralizadas, onde empresas fornecem o capital para que haja essa negociação lá dentro, e o booking de ofertas, que no caso seria basicamente o livro de ordens que é executado dentro daquelas exchanges, é feito através de um parceiro, através de empresas que trabalham justamente com essa atividade. Só que em protocolos de finanças descentralizadas não existe essa autoridade central, não existe essa parceria com uma empresa, são basicamente os próprios usuários que criam todo aquele ecossistema, porque tudo funciona através de protocolo. Eu queria que vocês me explicassem como é que a gente faz para ganhar dinheiro através desses protocolos de finanças descentralizadas e, principalmente, como é que a gente faz para prover liquidez e o que seria isso daí. Eu acredito que o Andrei tem um conhecimento bem mais amplo do que eu nesse segmento. Vou deixar ele começar. Tranquilo. Olha, vamos dar um passo atrás. Então, tudo é feito em blockchain. Vamos utilizar a rede da Ethereum, que eu acredito que pelo menos você tem que saber o que é uma blockchain. Então, você tem os seus tokens ali dentro. Então, tem um site criado por uma empresa, um site mesmo. Você vai lá e você clica uniswap.com, certo? E aí você vai encontrar ali dentro
possibilidade de você trocar os seus Ethereums que você tem na sua carteira digital. Então, você precisa ter uma carteira digital que vai estar com a custódia, no caso ali dentro, está tendo acesso aos seus ETHs para transacionar, certo? E aí lá na Uniswap falou, olha, eu não estou muito confortável com Ethereum nesse momento, eu quero me desfazer por uma stablecoin chamada USDT. Então, lá dentro da Uniswap, eu vou lá, como se eu fosse na XP, eu clico lá, vender um Ethereum por 2.000 USDT. Agora, por trás, não existe a empresa que tem os USDTs para me vender e vai comprar de mim os meus ETHs. Tem outras pessoas normais, como nós aqui que estamos participando e pessoas que estão nos escutando agora. E aí, do outro lado, uma segunda abazinha vai ter lá, olha, cara, tem muita gente que quer comprar Ethereum versus USDT e vice-versa. Então, o que você acha de você vir ajudar a gente a participar disso aqui, na compra e na venda para qualquer pessoa a qualquer hora, 24 horas por dia, 7 dias por semana, e sem que ela precise criar uma conta, simplesmente ela clicou um botão, conectou com a carteira dela, clicou um segundo botão para aprovar a transação e um segundo para confirmar a transação, um terceiro para confirmar a transação, ela é feita. Vem participar aqui, porque a cada transação que a pessoa fizer, ela vai pagar 0,15%. E esse par, quando você está comprando uma criptomoeda, você sempre está vendendo uma. É isso que as pessoas não conseguem entender. Uma transação é sempre com duas coisas. Se eu compro ações da Petrobras, eu estou vendendo real. Se eu estou vendendo ações da Petrobras, eu estou comprando real. Certo? Real brasileiro. Então, tem muitas pessoas que querem transacionar Ethereum e USDT na casa de 100 milhões por semana, vamos supor. A cada uma dessas transações, 0,15% acumulado ali. E você, como foi a pessoa que depositou ali dentro, você vai coletar tudo isso daqui. Então, esse é o mecanismo base. A estratégia de qual par utilizar, se é Ethereum com USDT ou Ethereum com Bitcoin tokenizado ou qualquer outra coisa, a quantidade e bem como, e aí vai muito além desse nosso escopo aqui, que é o intervalo de liquidez, de que preço até que preço você quer fazer, isso é uma estratégia um pouco mais avançada, mas basicamente seria isso, o conceito de fornecer liquidez. É você estar ajudando na liquidez, na saúde do mercado. O que é a saúde do mercado? Transações. Pessoas que estão transacionando. Por que alguém estaria transacionando? Por N motivos. Especulação, ou simplesmente porque ela precisa daquele token para fazer alguma outra coisa, como no mercado tradicional. Mais ou menos por aí. E aí, quando você pensa o que isso te traz de rentabilidade, ele é variável, ele muda a cada milissegundo. Se as pessoas pararem de transacionar amanhã, você não vai mais coletar taxa. Se as transações explodirem, você vai coletar mais taxas. Então, o conceito que se utiliza é chamado APR, que é como se fosse uma rentabilidade anual, ou seja, esses dividendos que você vai receber anualizados. Em períodos de bull market ou de alta demanda, você pode ver algo entre 20% a 60% em um par como esse, mais ou menos. E em períodos de baixa volatilidade, algo entre, 5% a 20%, mais ou menos. Existem os riscos por trás. O Ethereum pode colapsar de valor versus o dólar, o USDT pode perder o seu PEG, a corretora pode ser hackeada, tem uma série de outras coisas. Mas, mediante de tudo isso, você entende onde você está participando, é um nível de rentabilidade que você não encontra no mercado tradicional. Uma coisa interessante é que as pessoas que já estão em criptomoedas, elas conseguem fazer todas as operações cripto dentro de aplicativos, dentro de carteiras, sem precisar recorrer a uma Binance ou uma corretora centralizada do tipo, né? Por exemplo, eu uso a Status, que é uma carteira da rede Ethereum, no celular, e ali dentro você encontra todas as exchanges descentralizadas. E aí, com um clique, como o Andrei falou, você consegue migrar de uma criptomoeda para outra ou fazer staking sem passar por nada dentro do sistema tradicional, sem banco, sem corretora. Então, é uma proteção gigantesca. O problema é que a boa parte das pessoas ainda precisa migrar do real ou do dólar para criptomoedas. E aí passa por dentro de uma corretora e a gente tem o problema ali de falta de privacidade e outras coisas que a gente sabe, né?
Boa. Eu acho que a gente conseguiu cobrir aqui como ganhar dinheiro na alta, como ganhar dinheiro independente de estar na alta ou na baixa, através de mecanismos de DeFi e staking, mas eu acho que faltou um tema aqui que, inclusive, o André chegou a comentar, que é uma forma também de ganhar dinheiro na baixa. Inclusive, para você que está nos assistindo, eu não sabia que tem como ganhar dinheiro, que tem uma forma de ganhar dinheiro quando os preços estão caindo, existe uma forma, e o Andrei chegou a comentar, que é através do mercado futuro. Entretanto, o mercado futuro, a gente sabe que tanto no mercado tradicional quanto no mercado cripto é um mercado que existe um pouco mais de domínio e entendimento sobre a estrutura de mercado como um todo, e também existe um pouco mais de experiência daqueles indivíduos que estão ali operando. Então, queria perguntar para vocês aí, o que é esse mercado futuro, como é que os investidores e traders, no caso, fazem para ganhar dinheiro na baixa, e se isso é recomendado para todo tipo de perfil de investidor, se existe, qualquer pessoa pode fazer um trade através de mercado futuro, ou existe alguns tipos de perfis, alguns tipos de níveis de experiência que deveriam ser colocados em questão na hora que alguém pensa em operar, no caso, instrumentos derivativos, e através de futuros ou opções podem abordar os dois. Posso falar, Guilherme? Então, esse mercado ele existe, talvez para a audiência que seja do mercado financeiro já seja um pouco mais familiarizada do que com o mercado de futuro, né, ou de derivativos, do que o conceito de DeFi, que muita gente não conhece. Agora, eu vou te dizer uma coisa, eu vejo muito mais gente perdendo dinheiro rapidamente com isso aí do que com DeFi ou com qualquer outra coisa. Por quê? Vamos falar aqui. Então, aqui você tem uma corretora, pode ser ela centralizada ou não. Muita gente não sabe, existem corretoras descentralizadas de mercado futuro. O que é um mercado futuro? Isso vem já de séculos, que é a ideia de quando tinham produtores de commodities, que eles vão ter uma safra de milho, que vai ser daqui a 6 meses, ele precisa já saber quanto que ele vai ganhar de dinheiro daqui a 6 meses, para o seu fluxo de caixa. Então ele entra em um acordo com o comprador hoje para determinar o preço futuro daqui a 6 meses. Então isso no mercado tradicional é gigantesco, né? O mercado de derivativos serve exatamente muito para isso aí, para você fixar preços de alguma coisa que vai acontecer no futuro, essa transação no futuro. E o mercado de derivativos acho que é 1000 vezes maior do que a bolsa, sei lá, 10 mil vezes, é gigantesco. Isso chegando para o mercado de cripto, ele tem explodido tanto porque você consegue trabalhar com nocionais, com montantes 10 vezes, 100 vezes, até 1000 vezes maior do que o seu capital. Então, se o cara vai lá, ele bota $10, aí o que eu vejo, e a maioria de iniciante faz isso, ele bota lá $10, $10, é pouquinho. Vou botar uma alavancagem de 100 vezes. Então, se ele botou $10, ele vai estar lá 10, 100, 1000. A exposição dele é $1000. Se subir 10% somente ali dentro, ele já multiplicou o capital dele investido, que foi os $10, em algo muito mais rápido do que seria no mercado normal. Agora, basta o ativo, no caso do Bitcoin, cair 1%, ele perde absolutamente tudo. Porque é o quanto que ele alavancou. Então, o iniciante, ele vai se encantar por isso aí, porque ele vai estar lá no cassininho. Vou botar aqui $1, $2, $3, $4 aqui, tá? Perdeu. Mas quando sair, aí eu venho com o meu printzão lá de 100% de lucro, que eu fiz em 2 minutos, aí tu vê lá, 100x, né, de alavancagem. Um dos grandes pontos que você começa a se tornar mais evoluído nesse mercado é utilizar o mercado de futuros não para especulação, mas para proteção. Então, é uma das coisas que é o seguinte, olha, eu estou com meu posicionamento aqui de Bitcoin, cara, não quero me desfazer porque eu precisaria pagar imposto de renda, aí entra em outros 500 aí, de cada um na sua jurisdição, ou eu tenho convicção que vai melhorar, só está numa situação melhor aqui, não quero mandar lá para a Binance, mas estou preocupado com o mercado nesse momento, quero ter uma proteção monetária quanto a isso. Posso utilizar o mercado futuro, aí sim, com alavancagem, porque eu vou chegar a um patamar próximo, então vamos supor que eu tenho $10 mil em Bitcoin, e eu poderia utilizar o mercado futuro de vender Bitcoin no mercado futuro. Então, ou seja, o que é vender no mercado futuro? Eu estou apostando na queda. Eu deposito em uma stablecoin, muitas vezes o USDT, e que vai servir de colateral, e se o preço do Bitcoin cair, aquele meu contrato vai valorizando. Então, sei lá, se eu depositei
$1.000, ele vai estar 1.002, 1.003, 1.004, 1.005, porque eu estou apostando na queda. E aí sim eu utilizar uma alavancagem, sei lá, 1, 2, 3 vezes assim, para eu chegar perto ao meu nocional de Bitcoin. Então, o cara que deixa de ser iniciante e passa a ser mais intermediário avançado, ele vê o mercado futuro do ponto de vista de hedge. E principalmente porque o mercado de cripto, cara, você está short nesse mercado consistentemente é pedir para você perder muito dinheiro. Você não precisa fazer muita parafernália. O mercado sobe demais. Como tem até aquele meme, né? É alta infinita. Às vezes ele cai 70%, 80%, 90%, mas depois engata aí 8 mil, 10 mil. É sempre alta. Né? Então você pode utilizar o mercado como proteção e poucas pessoas utilizam. Mas acho que poderiam. Não, isso é muito interessante mesmo, porque assim, os produtos financeiros utilizarem o mercado futuro, opções e tal, para proteção daquela carteira, daquele fundo, isso é muito importante, isso é muito interessante. Só que a massa das pessoas, as sardinhas, elas não estão nem aí para isso, né? Elas realmente enxergam criptomoedas como uma aposta, como se estivesse jogando um bet da vida aí. Então eles vão entrar, vão estar 125 vezes de alavancagem e vão deixar o negócio estourar. Eu acho que isso é meio inevitável se a plataforma não tiver uma, digamos, autorregulação do mercado ali para proteger esse pequeno investidor, esse sardinha, de cometer esse tipo de erro, né? Não tem que ser proibido, mas tem que ser muito bem feito para evitar que a pessoa entre nesse risco sem ter muita consciência do que está fazendo, de que ela provavelmente vai perder o dinheiro dela. Mas é uma ferramenta muito interessante para o mercado, né? Para quem realmente, para empresas, né, que tem carteiras, que tem fundos e que operam cripto. Bacana que a gente já saiu daqui com uma ideia de startup, né? A Betcoin. A gente faz a nossa casa de apostas em criptomoedas. Não, bem curioso. Só para complementar o que o Andrei falou, e que ele estava falando que era muito grande, inclusive eu tô montando aqui um material lá para o Block Trends Research. Para quem não conhece, é uma área de assinantes onde a gente cria alguns relatórios focados em análise on-chain e através de uma perspectiva um pouco mais analítica, né, um pouco mais de análise de dados. E eu estava juntando alguns dados aqui, e o mercado de derivativos ele já ultrapassa os 600 trilhões, enquanto o mercado só de ações globais, ou seja, se a gente pegar todas as empresas de bolsas globais, aí elas ficam em 95,6 trilhões, mais ou menos. Então são quase 6 vezes a quantidade de empresas totais no mundo a gente tem em derivativos, pegando o agregado geral, né? E se a gente colocar Bitcoin e criptoativos nessa balança aí, eles ficam assim mais ou menos do tamanho de uma ervilha, né? Então só para a gente ver o tamanho do potencial que esse mercado tem em relação a outros tipos de mercados financeiros tradicionais, né? É um mercado de derivativos 6 vezes maior que a economia mundial. Inclusive esse final de semana eu tive com o pessoal do Corecon do Rio Grande do Sul, um evento muito maneiro, e entre as falas que eu ouvi de uma das pessoas presentes era que esse mercado de 600 trilhões está pedido por uma CPMF global. Achei muito bom isso. Mas deixa eu... Mas só te interromper, que tem uma fala também, né? Diz que o planeta tem uma dívida total, aí, sei lá, vamos chutar um número aí, de 60 trilhões. Aí a pergunta é, a gente está devendo para quem? Para os alienígenas? Curiosamente, a dívida global são 300 trilhões, tá? Também tem esse dado aqui. A gente está devendo aí para o George Soros, para os Illuminati e para a Rainha da Inglaterra. Mas passando esse ponto, a gente chegou a citar aqui a BIPA, que patrocinadora hoje do Block Trends. A gente considera por aqui o melhor app para fazer o seu DCA, comprar Bitcoin com frequência, interface bastante interessante. Mas eu queria ouvir de vocês também o que vocês estão trabalhando de produtos para a área de Bitcoin, para a área de altcoins, o que vocês têm trabalhado hoje na Nuse Finance, na Criptomaníacos. Se quiserem fazer uma apresentação para o pessoal, acho bacana também. Tá, a gente tem aqui, são 3 pilares, né? Educação, a parte de consultoria, e a gente está agora em trâmite também de entrar na área de gestão. Então, a gente começou muito na parte de educação, né? Então, treinamentos online mesmo, diversos tipos de produtos, né? A gente não tem só criptomoedas, muito embora o nosso pilar principal, mas a gente tem macroeconomia, investimentos no exterior. Então, cursos tradicionais mesmo. A gente tem serviço de assinatura, que é a parte de research, relatórios de research também um pouco parecido, carteiras recomendadas que a gente tem. Consultorias também one-on-ones que a gente faz para investidores maiores, e agora a gente está em trâmites aí de lançar um fundo. Então a gente está
vendo alguns parceiros aí para ajudar a gente no lançamento de um fundo mesmo, com gestão ativa, para ajudar muito, que a gente sempre vê, as pessoas acabam dizendo que não tem muito tempo. Fala, adoro e tal, não tenho muito tempo de fazer essa gestão, então é uma demanda que a gente está abraçando aí. Na Criptomaníacos, a gente tem 2 pilares principais, que são os produtos financeiros e a parte educacional. Na parte de educação, a gente está focado em cursos. A gente tivemos alguns lançamentos de cursos nesse ano. O último, Nação Bitcoin, focado mais para maximalistas, né, mostrando justamente como o Bitcoin é a moeda do futuro. A gente está trabalhando agora num curso gratuito de trading, que deve sair em breve. Então, focada justamente no momento ideal agora que a gente está falando, né, de o pessoal começar a entrar operando aí em criptomoedas e comprando outras criptomoedas. Então a gente está lançando esse curso gratuito para ajudar na comunidade. E quanto aos produtos financeiros, nós temos carteiras, né? Esse é o nosso ponto principal. Tem a minha carteira pessoal que está aberta lá para o público consumir, que é a carteira HODL. Ela é focada em acumular Bitcoin com a passagem do tempo, então é bem diferente do mercado que geralmente visa acumular dólares, né? No caso dela, a gente quer aumentar a quantidade de Bitcoin do cliente. E temos carteiras focadas em altcoins, a Altseason e a Altfactor, que tem perfis de risco diferentes, mas são 2 voltadas para quem gosta de altcoins. O Guilherme, acho que teve um tempo atrás vocês fizeram um evento que eu achei muito legal, que foi o do Tira o Brasil do seu dinheiro. Que é o mais como a gente fala, tira o dinheiro do Brasil, né? Tira o Brasil do seu dinheiro. Tá ligado à nação Bitcoin, né? Tirar o Brasil. Ainda mais que esse momento que a gente viveu agora, que tá complicado, a gente falou, tira o Brasil, sai disso, migra pro Bitcoin, e o curso fala justamente sobre isso. Não. Vamos com calma aí, ao que tudo indica, a América Latina vai se revolucionar, a Argentina com o presidente Bitcoiner, a Argentina vai voltar a ser uma grande nação. Criticaram muito El Salvador, né? Todo mundo torceu pro colapso de El Salvador, olha como é que tá aí. Voltando a crescer investimento estrangeiro. Agora o Milei tem que tomar cuidado, né? Porque um tomou facada, o outro tomou tiro, e se eu fosse ele, eu começava a ficar preocupado. Mas não é América Latina sendo América Latina, né? O Andrei sabe. O Andrei tá na Suíça, o Cauê tá em Portugal. Já a gente vai estar fazendo companhia para eles lá, ou então, pelo menos, espero que meu dinheiro esteja fazendo visita para eles tão cedo. Mas queria agradecer a presença dos dois, um prazer receber vocês aqui. Nosso podcast voltado para um bate-papo mesmo, acho que a gente pode ter decepcionado um pouco a galera que esperava ouvir qual a próxima criptomoeda que vai render 1 milhão de % em 2 dias, mas a gente tentou cobrir o assunto de uma forma bem sóbria e razoável, lembrando de risco. E fica o convite também para acompanhar o Block Trends e acompanhar os nossos convidados nas redes sociais. A gente vai deixar o link na descrição. E é isso. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, viu, gente? Prazerzão aí. Primeira vez fazendo também, compartilhando com vocês aí. Prazer, espero fazer mais. Valeu, pessoal. Obrigado pelo convite. Abraço. Até uma próxima.